Salmo 77. Você vai me acompanhar na sua versão, a maioria versão atualizada, alguns poucos versão corrigida, mas eu vou ler em outra versão, uma versão um pouco mais moderna, e você vai fazendo a comparação entre aquilo que eu vou ler e a sua leitura, e isso vai ajudá-lo a entender melhor o texto. Vamos lá. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita de Deus não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Que Deus abençoe essa palavra. Amém? Asaf é autor deste salmo. Asaf está aqui descrevendo a sua própria experiência. Asaf está sendo aqui absolutamente aberto, transparente com relação aos seus sentimentos. Ele está dizendo aquilo que realmente ele está sentindo. Por isso, este é um salmo chocante. Talvez um salmo que deixa a gente impressionado. Mexe com as nossas emoções. Acho que qualquer um de nós aqui, em algum momento da nossa vida, já passamos por momentos assim. Momentos de escuridão, momentos de desesperança. E nós podemos ser gratos pela franqueza, pela sinceridade deste nosso companheiro de dor, Asaf. Um homem que desceu às profundidades sufocantes, mas dela voltou. Um crente, um cristão verdadeiro, dedicado, que soube o que é experimentar a luz e desceu também às densas sombras das trevas. Essa jornada só será possível de ir
e voltar do labirinto da dor, se nós percebermos o foco deste salmo. Portanto, querido, é bom descrever, é bom lembrar que Asaf não apenas descreveu a sua difícil experiência, a sua dor, a dor da sua alma, aquilo que ele chama de o dia da minha angústia, versículo 2, você pode comparar. Ele não apenas descreveu esse tempo com palavras tão impactantes, mas ele também compartilha como que ele saiu disso. Como que ele desceu às profundezas da aflição, mas também como ele saiu dessas regiões de sombras, dessas regiões tão aflitivas e tão angustiantes que ele experimentou. Quando você olha para esse salmo, e aí eu quero pedir que você dê uma olhada agora na estrutura do salmo, porque a própria estrutura do salmo, ela nos ensina alguma coisa importante sobre como sair de momentos assim. Você pode perceber que há uma certa progressão na saída ou no lidar deste problema da alma. Observe que no versículo 1, o salmista diz assim: eu clamo a Deus. No versículo 3, ele disse: eu me lembro-me de Deus. No versículo 5, eu considero, eu penso nos dias de outrora. E no versículo 4, ele compartilha dizendo: diante disso tudo eu disse. Observe que há uma progressão aqui. Eu lamento, eu clamo. Você poderia descrever isso como um primeiro estágio da aflição, mas logo em seguida ele começa a pensar, a se lembrar de Deus, da sua experiência passada. Em seguida, ele tem um momento de lucidez. Eu considero. Eu começo aqui a levar em conta aquilo que Deus fez. Eu começo a colocar do outro lado da balança o que Deus fez. Você poderia imaginar agora uma balança onde ele vai colocando de um lado as suas aflições, a angústia da sua alma, e do outro lado, de repente, num momento de lucidez, conduzido pelo Espírito, ele vai colocando do outro lado também as ações de Deus na vida dele. E, de repente, essa balança vai encontrando o seu equilíbrio. E, em quarto lugar, você já percebe uma mudança de atitude. Ele já começa a dizer, a falar aquilo que realmente deveríamos esperar de alguém que está em Cristo Jesus. É uma observação talvez simples, mas muito interessante, porque você vai perceber que nós vivenciamos basicamente esses estágios no dia da aflição. O salmista compartilha conosco também 4 maneiras básicas de você enfrentar a angústia ou a aflição. Em primeiro lugar, ele diz que no dia da angústia ele buscou a Deus. Ele lançou os seus olhos para o trono de Deus. Isso foi no dia da sua angústia. Segundo lugar, ele também olhou para dentro de si mesmo. Você percebe que ele descreve com muito realismo alguns sentimentos que, às vezes, nós, em conversa com outro, teríamos um certo receio de compartilhar.
Porque nós, às vezes, entendemos que a espiritualidade, ou que a vida cristã, ela é algo que nos isenta desse tipo de sentimento. Nós temos uma visão, às vezes, muito romântica da vida cristã. Em síntese, nós achamos que crente não vive aflição, que crente não vive angústia. Que isso é coisa de incrédulo. Às vezes, não pensamos, não falamos, mas pensamos, isso é falta de fé. Portanto, se eu descrever esses meus sentimentos, as pessoas vão entender isso de mim. As pessoas vão me julgar assim. O problema dele é falta de fé. Isso é um entendimento errado do que é a vida cristã. O fato de estarmos em Cristo não nos isenta de eventualmente vivermos momentos assim, como o salmista descreve, de profunda aflição, de profunda angústia. E não precisamos ir muito longe para perceber essa aflição e essa angústia na vida de homens que nós temos como exemplares. Vamos começar com o principal deles, Jesus. A minha alma angustiou-se até a morte. Jesus compartilhou conosco na palavra momento que ele viveu de angústia. Momentos tão pesados que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Tal foi a dor da sua alma. A dor ainda não era a razão inicial física. Não havia cravo nas suas mãos. Não havia uma coroa de espinho na cabeça. A dor era da alma, mas a dor da alma gerou reações físicas, a ponto dele transpirar ou suar gotas de sangue. Imagina a dor da alma. Que profunda que foi. Você tem outros servos de Deus, como, por exemplo, Davi, que no Salmo 32, no Salmo 51, compartilha também o dia da sua angústia. Razões diferentes, mas ambos servos de Deus exemplares. Temos que olhar para os nossos corações e enfrentar os medos mais profundos da nossa alma. Temos que também, no momento da angústia, ou no tempo da angústia, olhar para trás, considerar os feitos de Deus, mas também olhar para frente. Porque é nessa tensão, ou nesse exercício, que nasce, que flui, que cresce a esperança. Remédio, santo remédio para as nossas aflições. E, por último, e principal, nós temos que olhar para a cruz de Jesus. Ao descrever o socorro de Deus, o agir do Espírito Santo, tirando ele dessa crise, ele compartilha conosco no versículo 15, 14 e 15. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço, fizeste o quê? Remiste. Aqui o salmista está lembrando da obra redentora. Ele tem como referência a redenção que Deus efetuou no Egito, que é tipo da redenção que Deus mais tarde vai efetuar na cruz do Calvário. O dia da angústia é um dia em que eu olho para Deus, para o trono de Deus. É um dia em que eu devo olhar para mim mesmo, para os meus medos mais profundos e encará-los. É um dia também que eu devo exercitar a minha memória, trazendo os feitos de Deus. É um dia que eu também ergo o meu olhar para frente e penso como Deus pode transformar essa situação, esperança. Mas, sobretudo, é um dia em que eu olho para a cruz do Calvário. Olhe no Salmo 77 e perceba
Elevo a Deus a minha voz e clamo, a Deus a minha voz para que me atenda no dia da minha angústia. Procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Esse homem é perseverante na busca de Deus. Eu ergo a minha voz e não me canso durante a noite. Esse homem é perseverante na busca do trono de Deus, mas, ao mesmo tempo que você percebe um homem determinado em buscar a Deus e encontrar o socorro em Deus, olha o que ele compartilha. A minha alma recusa consolar-se. Esse homem está vivendo um paradoxo. E como seres humanos, se é algo que nós precisamos compreender de nós mesmos, é isso. Nós somos um tremendo de um paradoxo. Ao mesmo tempo que queremos a cura, nós a rejeitamos. Você entende isso? Eu não. E nós só conseguimos explicar isso, ou tentar entender, quando nós entendemos um pouco o que é a nossa natureza pecaminosa. E de que maneira o pecado afetou a nossa vida. O texto continua dizendo, lembro-me de Deus. Veja que esse homem está buscando a Deus. Eu lembro-me de Deus, mas experimento o paradoxo, porque eu me lembro de Deus e passo a gemer. A minha alma dói quando eu lembro de Deus. Observe que experiência tremenda. Eu medito e o meu espírito desmaia, se desfalece. Olha a angústia que esse homem está vivendo. Esse homem está sofrendo de insônia. Ele não dorme. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que eu nem consigo expressar o que eu estou sentindo. Eu nem consigo falar. Penso nos dias de outrora e trago à lembrança os anos de passado tempo. Quando esse homem busca a Deus e recorre ao trono de Deus, ele experimenta esse paradoxo. E, diante dessa realidade, ele faz algumas perguntas. Alguns questionamentos vêm à sua mente. Veja que questionamentos esse homem faz. Ele diz no versículo 6 que de noite, porque ele não dormia, ele perguntava a si mesmo, o seu espírito levantava alguns questionamentos. Por que eu estou vivendo essa angústia? E ele responde. Será que Deus rejeita para sempre? Rejeita o Senhor para sempre? Será que Deus desistiu de mim? Eu errei tanto, pequei tanto, e Ele desistiu de mim? Será que cessou perpetuamente a sua graça? O que é graça, meu amado? O favor de Deus, o favor que Deus direciona a nós, sem nenhum mérito nosso. Isso é graça. Então agora ele está questionando, será que cessou a graça de Deus? Ele não está aqui pensando nos seus méritos. Por isso ele está mencionando graça. Ele não está pensando aqui nos seus méritos. Ele está dizendo, cessou perpetuamente a graça, será que Deus deixará de ser bondoso, mesmo sem que eu mereça? Será que caducou a promessa? Será que a promessa foi só para os nossos pais e agora ela não está valendo mais para mim?
Com certeza esse homem conhecia de cor e salteado as promessas de Deus a Abraão, Isaac, a Jacó. Com certeza, Asaf era um homem do templo, era o homem que cuidava da liturgia do templo, da adoração, toda a atividade do templo, da adoração, dos sacrifícios, das músicas, tudo estava a encargo de Asaf. Muita responsabilidade. Um homem escolhido no meio do povo de Deus a dedo para aquela tarefa. Tinha que ser um homem realmente consagrado a Deus. Esse homem conhecia a palavra. Ele compunha cânticos com a história do seu povo. Então ele levanta uma pergunta aqui, na hora da crise: será que a promessa caducou? Será que Deus se esqueceu de que o seu caráter é de bondade? Será que Deus se esqueceu de ser benigno? Será que ele mudou o caráter dele? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Ou seja, Deus está tão irado que ele agora não vai ser misericordioso comigo mais. Esqueceu-se. Está reprimindo a sua misericórdia. Tirou a boa mão de sobre mim. Veja quanta indagação esse homem faz no dia da aflição. Ao mesmo tempo que esse homem recorre ao trono de Deus, ele tem uma visão horrível da sua própria realidade. Uma visão contundente, chocante da sua própria realidade. E essas perguntas que Asaf levanta, elas são perguntas que demonstram muito a sua honestidade, a sua transparência para com Deus. Diante do trono de Deus, não há como nos esconder, não há o que ocultar. Diante do trono de Deus, não adianta performance, Deus conhece o nosso íntimo. E esse é um momento muito difícil, um momento de crise. Quando você começa a fazer esse tipo de questionamentos. E quem nunca fez? Sejamos honestos, quem nunca fez? Você, quem sabe, veio ao templo para adoração, e no meio da adoração, você percebendo ali as pessoas testemunhando e compartilhando, você pensa assim: por que comigo é diferente? Será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou crente mesmo? É interessante, meu amado, que Deus conhece a nossa natureza humana como ninguém, mas o diabo também conhece um pouco. E muitas vezes ele vai nesse ponto fraco nosso, mexer. Foi o que ele tentou fazer com Jesus. Lembra da experiência de Jesus? Se és filho de Deus, se realmente Deus te ama como filho, como ele acabou de dizer agora há pouco, tu és o filho amado em quem me comprazo, se isso é verdade, por que você está passando tanta luta? Veio para confundir. Tem um autor que ele diz que o diabo lançou em Jesus uma bomba chamada C. Uma bomba chamada C. É a bomba da dúvida. E às vezes o diabo joga um míssil na nossa direção assim. Será mesmo que Deus te ama? Que você teve uma experiência com Deus? Será que tudo isso que o pastor fala lá na frente, será que isso é daquele jeito mesmo? A gente começa a duvidar da palavra, a gente começa a duvidar do caráter de Deus. E o inimigo é astuto. Ele vai tentar pegar a gente exatamente nessa carência.
A carência da gente de ser amado, a carência da gente de significado, né? Às vezes, no momento da angústia, você enfrenta ela sozinho, sozinha. Você se sente solitário. Ninguém sabe o que você está passando, mas você acha que as pessoas são obrigadas a saber. Então, você começa a culpá-las pela sua solidão. É comum que você encontrar pessoas e diga, mas ninguém me ligou, ninguém me procurou. E, às vezes, você tem que ser muito cuidadoso para dizer assim, mas a gente não sabia. Você falou para alguém? Não. Mas a gente gostaria muito que as pessoas tivessem uma bola de cristal. E o inimigo é muito astuto nessa carência. Esse é o dia da angústia. Sabe por quê, amado, isso acontece? Porque a angústia é um tempo onde Deus trabalha na nossa vida, prova a nossa fé e nos leva a provar a sua fidelidade. A angústia precisa ser vista por nós que estamos em Cristo nessa perspectiva. É um tempo de provação, sim. É um tempo de crescimento espiritual. É um tempo de tratamento de Deus. E é por isso que essa torrente de questões passam pela nossa alma. As aflições têm o poder de revelar a qualidade da nossa fé. Você lembra que, diante das ações de Jesus e dos desafios que Jesus colocava para os discípulos, chegou um momento que ele falou, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, porque é difícil a gente compreender e aceitar isso. E viver nessa dimensão. Aumenta-nos a fé. E a aflição tem o poder de aumentar a nossa fé, de revelar a qualidade da nossa fé, de mostrar o grau de comprometimento que nós temos com Deus. Você lembra da aflição de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 3? Esses homens olharam para a aflição, para a angústia, e disseram assim, aconteça o que acontecer, não serviremos a outros deuses, seja qual for, qual o resultado que seja, eu te louvarei, Senhor. Que fé, hein? Que foi revelada no momento da aflição e da angústia, do calor da aflição. Será que Deus vai nos salvar? Será que Deus virá ao nosso encontro? Não sei. Se vier, glória a Deus. Se não vier, continuamos fiéis a Ele. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Olha o que o salmista diz. Tu nos deixaste cair na armadilha. Oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Salmo 66, versículo 10 e 12. Jó compartilha a sua experiência dizendo, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Que palavra maravilhosa de Jó. Cássio. Sim.
Agora, eu entendi o que você disse e concordo. Porém, é preciso que a gente diga que essa é uma situação que tem sempre dois lados. Dependendo do lado que você olha, você se afunda mais. Você perceba que todos esses homens de Deus que viveram angústia, como essas que eu li, o salmista, Jó, Jesus, Davi, todos eles atribuem aflição ao tratamento de Deus. Em nenhum momento, ou em pouquíssimos, eles se referem ao diabo. Vocês estão entendendo? Sem dúvida. Dentre as muitas coisas que nós aprendemos na aflição está a nos relacionarmos melhor com as pessoas. Aprendemos a orar. Aprendemos a nos quebrantamos. Sem dúvida, não há menor dúvida quanto a isso. Agora, a aflição não é uma crise que se resolve com uma oração. É uma batalha. É uma batalha, Cássio, que travamos principalmente conosco mesmo. Porque, sinceramente, queridos, não sei se vocês concordam comigo, quanto mais eu estudo a natureza humana, mais eu entendo que o nosso maior adversário somos nós mesmos. Quanto mais eu entendo o ser humano. Às vezes eu acho que o diabo está na folga. Porque nós encarregamos de fazer o serviço dele, muitas vezes, que ele não precisa. Ele só dá os pitacos, umas incrementadas, coloca um fogo, uma lenha na fogueira. Agora, eu acho maravilhoso a perspectiva desses homens de Deus na Bíblia. Que lado eles enxergam? Eles enxergam sempre o lado do tratamento de Deus. Veja o que o salmista compartilha no Salmo 66, irmãos, que visão maravilhosa que o salmista compartilha. Tu nos deixaste cair na armadilha. Foi Deus que nos deixou cair na armadilha. Olha o que ele está dizendo. Oprimistes as nossas costas. Deus. Fizestes que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Eu estou no Salmo 66, versículo 10 e 12. Ele não está falando do diabo aqui, não. Ele está falando de Deus. Passamos pelo fogo, foi o Senhor que nos fez. Passamos pela água, o Senhor nos fez. Mas tem um porém, né? Porém, no final, o Senhor nos trouxe para o lugar da bênção, lugar da folga, lugar do espaço. Talvez, se a gente não estivesse dentro desse contexto, nós dizeríamos, pastor, quem oprime é o diabo. Quem faz as pessoas cavalgar sobre a nossa cabeça é o diabo. Para o salmista, não, foi Deus. Olha a perspectiva maravilhosa, que é uma coisa que nós precisamos aprender. Porque depressão, aflição, angústia, seja o nome que você der a esse estado de espírito sombrio que se abate sobre a nossa alma, a vitória está aqui. Mente santificada. A gente fala muito em coração, mas a Bíblia, quando fala em coração, ela está falando na sede do homem, que envolve intelecto, que envolve emoções, que envolve a razão, que envolve sentimentos. Ela está falando da essência do nosso ser nas mãos de Deus. Agora, meu amado, você percebe aí uma sequência de questionamentos. Ele é um homem de Deus. Cessou a graça, caducou a promessa, esqueceu-se de Deus ser benigno, reprimiu as suas misericórdias. Então, versículo de número 10. Disse eu. O
que ele disse? Isto é a minha aflição. Até aqui, você está vendo um homem em luta consigo mesmo diante do trono de Deus. Porque, meu amado irmão, preste muita atenção nisso. É ali que nós vencemos as nossas batalhas. É no trono de Deus. Não tem outro lugar. Quando vem a aflição, quando vem a angústia, quando vem a depressão, para onde eu vou? Para o trono de Deus. Elevo os meus pensamentos para Deus, eu busco a Deus, e ali eu vou expor diante dele os meus questionamentos, sejam eles quais forem. Porque na presença de Deus há tratamento, há cura. A grande lição desse salmo está aqui. Como que eu venço, pastor, essa aflição? Mais cedo ou mais tarde ela virá e vem mesmo. Você vence na oração. E às vezes a gente fala em oração, a gente pensa em sentar aqui na igreja e fechar os olhos, ou pensa aí naquela oração mecânica. Aqui estou falando em clamor, estou falando em você abrir a alma, em chorar, em rasgar o verbo na presença de Deus e enfrentar os fantasmas que estão lá dentro, os medos mais terríveis que estão lá dentro, na presença de Deus. Porque é na presença de Deus que vai haver essa lucidez, que a gente podia chamar de lucidez espiritual. Porque vai chegar um momento que você vai falar assim, opa, esses questionamentos meus não procedem. Isso é minha aflição. E aí você perceba que agora, esse homem começa efetivamente a sair da crise. Porque primeiro, ele olhou para o trono. Segundo, ele olhou para as suas mazelas, enfrentou os seus medos. E terceiro, ele olhou para trás. E ao mesmo tempo para frente. Recordo, o que ele diz no 11? Os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Me faz pensar na palavra de Jeremias, Lamentações. Quero trazer à memória que me pode dar esperança. Então aqui efetivamente começa esse homem a experimentar a vitória sobre a sua aflição, quando ele começa a trazer à sua memória os feitos do Senhor. Sem dúvida. Nós enfrentamos a angústia e a aflição com esperança, com clamor, com esperança. Uma boa memória é um fabuloso, um extraordinário instrumento de Deus. E eu tenho certeza que é por isso que Jesus disse, fazer isto, hein? Porque não há melhor tratamento para a memória, para as lembranças, do que você fazê-lo na presença de Jesus, da cruz. Não há melhor tratamento. Fazer isso em memória de mim. Exercita a sua memória, colocando no centro dos acontecimentos a minha cruz. A memória é um meio de conhecimento. Pois o que significa o que você lê ou ouve, se você não se lembra de nada. A memória é um meio de fé. A memória é um meio de consolo. Trazem inspiração. Mas quando nós nos esquecemos,
das coisas que Deus fez por nós, nós nos afundamos no espírito de angústia. A memória é um instrumento de Deus, é um meio que Deus nos deu para dar graças. Nós damos graças a Deus trazendo à memória as coisas que Deus fez por nós. É um meio de esperança. A experiência produz a esperança. E a memória é o armazém da nossa experiência. A memória é um meio de arrependimento. Pois como que nós podemos nos arrepender e chorar por aquilo que já esquecemos? A memória é um meio de utilidade. Quando uma fagulha da graça de Deus está realmente acesa no nosso coração, ela rapidamente procura aquecer outras também. Recordo os feitos do Senhor. Interessante, não sei se você já pensou nesse santo remédio. Santo remédio. Pensar, se lembrar. Estou vivendo um momento de angústia, mas espera aí. O que Deus fez? Começa pela história bíblica e chega até a sua história. Quantas e quantas intervenções de Deus na sua vida? Quantas vezes Deus mostrou o cuidado com você? Quantas vezes Deus mostrou bondade, surpreendeu você com socorro imediato? Quantas e quantas e quantas vezes? Então começa a pensar. E se você quiser ir fundo nisso, e eu aconselho, anote, faça uma lista. Faça uma lista. Você vai se surpreender. Então, o salmista, no momento de lucidez, ele começa a ser tratado por Deus assim. Olha o que ele diz. Considero também nas tuas obras e cogito nos teus prodígios. Ou seja, Deus é um Deus de milagres. É um Deus de sinais. O caminho que Deus escolhe para agir é sempre um caminho de santidade. Versículo de número 13. Ou seja, por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Meu irmão, meu amado, o caminho de Deus é sempre de santidade. Aquiete seu coração. Os planos de Deus para você são sempre de bem, nunca de mal. Então, aquiete seu coração, porque o caminho dele é de santidade. Ele nunca age com maldade, ele nunca age com dolo. Que bênção, né? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o seu poder. E agora, por último, ele olha para a cruz. E aqui, meu amado irmão, eu diria para você, aqui é a nossa grande estratégia, o nosso grande recurso. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Eu queria que você não precisa abrir, apenas escutasse o texto de Hebreus, olhar para a cruz. O autor de Hebreus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Agora o versículo 3. Considerai, leve em conta, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que, fazendo isso, não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Santo remédio.
você pensar na cruz, naquilo que Cristo fez pelo seu povo, por cada um de nós, por você. Cada detalhe. Desde a sua encarnação, a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória, assumiu a forma de servo, e o sacrifício de Jesus foi aí. Tem gente que pensa que o sacrifício de Jesus começou na cruz, foi não. Foi quando ele se encarnou. Ele abriu mão da sua glória, assumiu a nossa forma humana. Que sacrifício para ele. E a partir daí o seu sacrifício vai crescendo, 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 crescendo. Tudo ele fez por amor a mim e por amor a você. Venceu na cruz os nossos maiores inimigos. E o texto de Hebreus disse, olha, considere isso quando você estiver cansado. Quando você estiver desmaiando com essas aflições, considere isso. A oposição que ele sofreu na cruz do Calvário. E olha, se você pensa que você está resistindo e sofrendo muito, você não resistiu nem até o sangue, como ele fez por mim e por você. Sem dúvida. Olha como termina esse texto. Que maravilhoso. A gente lê esse texto, às vezes, de uma forma muito impessoal. Leia de maneira pessoal o versículo 20. Em vez de você colocar o teu povo, você coloca a minha vida. A minha vida, Senhor. Tu tens conduzido como? Como o quê? Rebanho. Pelas mãos de Moisés e Arão. Quem tem conduzido sua vida? Deus. Ele tem conduzido e conduz você como ovelha. Ele usa as pessoas como instrumento, mas quem conduz é Ele. Interessante essa conjugação, né? Deus que conduz, Ele usa as pessoas. É para você ficar com os pés no chão e saber que Deus vem ao seu socorro e vai pastorear e vai cuidar de você através das pessoas também. Mas o foco aqui é que você é ovelha. Salmo 23, o Senhor é o meu e nada me faltará, Ele me guiará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara e o Teu cajado me consolam. E guia até o fim. Nós, eventualmente, meu amado irmão, podemos viver momentos de angústia, mas a angústia ou a aflição não é o nosso fim. Não é o nosso fim. Em Cristo nós temos recursos para administrar e para fazer dessa experiência um testemunho extraordinário e nos levantar melhor do que quando nós começamos. Eu espero em Deus que você não viva angústia nem tenha angústia na sua vida. Aliás, eu não vou fazer isso não porque eu estaria sendo muito romântico. Não adianta eu esperar isso que não vai acontecer, porque a angústia vai vir na sua porta mais cedo ou mais tarde. Isso é uma coisa que a gente precisava ensinar para os nossos filhos desde criança. Né? Que às vezes a gente quer pintar um mundo sem problema, não existe. Agora, a grande e a maravilhosa notícia é que em Cristo, olhando na perspectiva certa, eu posso vencer as angústias e as aflições dessa vida. Minha oração é que Deus fortaleça você, seja qual for o momento que você esteja vivendo, de angústia, de crise, de ansiedade, de aflição, Deus está vindo ao seu encontro.